Certamente você já ouviu falar de MDP, correto? Mas você sabe o que é? Meu nome é Odair Martins, sou marceneiro, trabalho com marcenaria desde os 18 anos e hoje eu vou falar com você tudo sobre MDP. Seja bem-vindo ao Arquitetando Marcenaria. Eu imagino que na hora de você contratar marcenaria, fica um pouco aí em dúvida em relação ao material, porque são tantos hoje, MDF, MDP, OSB, compensado, né, que era o que existia lá atrás, e que são tantas siglas aí que eu imagino até que faça aí uma confusão na sua cabeça, né, de qual material escolher, o que é melhor, onde se encaixa melhor, qual é dependendo do armário, com que material é melhor fazer. Enfim, hoje eu vou falar sobre o MDP. E o MDP é uma chapa de madeira, né? Uma chapa de madeira, assim como o MDF. Eu falo MDF, comparo porque o MDF é o mais conhecido, né? Mas o MDP, ele vem ganhando o mercado, já vem sendo muito especificado nos projetos pelos arquitetos, porque o MDP é um material de ótima qualidade. E assim, já para ressaltar, o MDP, assim como o MDF, ele também é uma chapa feita com madeira de reflorestamento, que é feita com pinos, né? Então é ecologicamente correto. E alguns dizem que o MDP é inferior ao MDF, e aí outros falam, não, o MDP é muito melhor. E na verdade, não, na minha opinião, não é bem isso, tá? Na verdade, as duas chapas são de ótima qualidade, todas elas têm aí as suas características, e aí o que vai influenciar muito é você usar a chapa correta para o projeto correto, dependendo do que for o móvel, de como ele vai ficar, de como ele é construído. Esse é o grande diferencial, é você saber usar cada chapa, enfim, no seu devido lugar ali, tá? Já para explicar sobre a sigla, né, o MDP é partícula de média densidade. Assim como o MDF é fibra de média densidade, o MDP é partícula de média densidade. E por que partícula? Porque o MDP ele é produzido com partículas, enquanto o MDF é fibra, né? Só para tentar explicar um pouco, para tentar simplificar aqui, né? Explicar um pouco como que é a construção. Você vai pegar a tora de madeira, vai levar para as máquinas e aí você vai fazendo cavacos, né? Até cavaco, né? Na minha terra é cavaco, não sei se vocês também entendem como isso, mas cavacos são pedacinhos de madeira. E aí vai diminuindo mais isso, fazendo partículas, né? Que passa lá por um triturador e faz umas partículazinhas, né? E qual é a grande tecnologia do MDP? Que na verdade hoje é considerado a chapa de madeira com mais tecnologia, tá? Ela vem em 3 camadas. A primeira e a última são iguais. Ela é feita com partículas bem mais pequenininhas, fininhas, e enquanto as partículas do meio elas são maiores, né? E aí é como se ficasse ali mais fofinhas. E isso tem lá suas vantagens, que eu vou explicar aqui um pouquinho mais para frente do vídeo. Agora vale ressaltar aqui, gente, que o MDP, assim como o MDF também, ele tem medidas de 1,85, normalmente 1,84, 1,85 por 2,75. Esse é o padrão de medidas do MDP. E ele vem em espessuras normalmente de 12 milímetros, 15 milímetros, 18 e 25 milímetros. Essas são as medidas do MDP. E assim, o MDP hoje, ele vem ganhando aí uma grande parte aí do mercado. Lá fora já se usa muito mais o MDP até do que o próprio MDF.
E quais são as vantagens de usar o MDP? Eu vou citar aqui algumas para você e tentar explicar. Devido à tecnologia que é fabricado a chapa do MDP, que são as 3 camadas com partículas, né? A primeira e a última fininha, né? Partículas fininhas, e a do meio partículas maiores, né? O MDP ele absorve menos água do que qualquer outra chapa. É isso, tá? As pessoas acham que não, pela característica dele, porque quando você olha pelo topo dá essa sensação, mas o MDP ele é muito melhor para essa situação de absorver água. E o que acontece com o MDP? Quando ele absorve a água, devido exatamente essas partículas do meio serem maiores e mais fofinhas, né? A água ela consegue secar essa água antes que ela enche, né? Que é o que acontece, o contrário com o MDF. E por que isso acontece com o MDF? Porque o MDF é com fibras, né? Que são muito pequenininho, né? Então assim, é como se você juntasse camadas de papel, de tão fino que é. Então quando a água bate ali, automaticamente ele já incha. Já o MDP não, como por dentro são essas partículas, a água, ele absorve ali a água, mas dá tempo ali de a água secar e ele não inchar tão rápido. Agora deixando bem claro, gente, existe, assim como o MDF, existe o MDP Ultra, que eu também vou falar um pouquinho nele aqui mais para frente, tá? Então assim, se é para uma área úmida, aí é aconselhável usar o MDP Ultra. E caso se você for usar MDF, também usa o MDF Ultra. Eu só estou explicando que entre as duas chapas, né, comum, não estou falando do Ultra, entre as chapas comum, o MDP ele se torna melhor do que o MDF. E qual que é a outra vantagem? Para prender o parafuso, né, o MDP ele segura muito melhor também, ele tem uma fixação ali melhor para... Imagine só, você enfiar um parafuso no MDP, né, é mais difícil de você arrancar do que no MDF. Eu não sei se ficou bem claro, tá? Assim, também deixando bem claro, é preciso que use na montagem de um armário, você use aí a broca correta, né, para na hora de você fazer essa furação e parafusar. Uma outra vantagem que é muito importante, tá? Por exemplo, se você tem um vão com prateleiras grandes na horizontal aí, né, prateleiras, automaticamente vai ser na horizontal, né? O MDP funciona melhor do que o MDF, tá? Porque o risco de empenamento dele é muito menor, exatamente por essa tecnologia também das partículas, de as duas primeiras camadas, as de fora, serem mais densas, né, com partículas menorzinhas, e as partículas do meio serem maiores. Então isso dá uma resistência muito maior a empeno. E é só para prateleiras? Não, para prateleiras, para base, para o que a gente pode chamar de chapéu, o teto de um armário. Então, se você usa o MDP nessa situação, é muito melhor. Outra, o MDP também é um material mais leve do que o MDF. Isso também tem lá suas vantagens de quando você vai fazer, por exemplo, um armário aéreo e a sua parede de repente não é tão resistente assim, o armário não vai ficar tão pesado, né? Citando mais outras vantagens, o MDP também tem a linha Ultra, né? Também existe o MDP Ultra, que é o resistente à umidade. Existe vários padrões, né? E várias cores, né? Então assim, o MDP é um material, como eu já falei, assim, de ótima qualidade
e com muitas vantagens. E antes que eu continue aqui o vídeo, já deixa seu like aí, por favor, se inscreve no canal, segue lá o Instagram, Facebook, beleza? E aí você pode me perguntar, Daí, e pode-se usar o MDP e o MDF no mesmo projeto? Vai ficar legal? E aí eu te diria, cara, que isso aí vai ficar perfeito, tá? Porque assim como o MDP, o MDF tem lá suas vantagens. Então, para partes retas, cortes retos, MDP, mas já dependendo do que for o armário que você vai fazer, você já precisa usar o MDF. Por exemplo, numa peça que você precisa fazer aí uma usinagem, o que seria aí uma usinagem, né? Você sabe aquelas portas que tem tipo umas almofadas, que tem uns frisos, esse tipo de serviço, o MDP não é legal para ser feito, exatamente porque por dentro dele lá são essas partículas. Já o MDF é perfeito para esse tipo de serviço. Se você quer fazer um boleado, se você quer fazer cantos arredondados, as bordas arredondadas, você quer passar a tupia, você quer fazer um puxador cava embutido, então o correto é você fazer com o MDF. E aí, se você usa de forma inteligente aí, de forma correta, o MDP e o MDF no mesmo projeto, o seu projeto vai ficar muito perfeito, muito bom. Agora sim, é muito importante você explicar para o seu cliente, né, o que é o MDP e o que é o MDF, né? Você, arquiteto, quando estiver fazendo o projeto para o seu cliente, deixar bem claro isso para ele. Por quê? Porque existe muito ainda o preconceito de que o MDP é ruim e de compararem o MDP com o aglomerado, que são coisas totalmente diferentes, que não tem nada a ver uma com a outra, a não ser que são chapas de madeira, porque o aglomerado também é uma chapa de madeira. Mas assim, o aglomerado era serragem, né, numa linguagem assim mais popular, era serragem prensada e você fazia a chapa. Já o MDP passa por um processo aí totalmente diferente, entendeu? Com madeira selecionada, deixando bem claro que o MDP é feito com pinos, é uma madeira de reflorestamento, então assim, é construído de uma forma sustentável, tá? Isso também é muito importante. E a tecnologia, como eu já falei antes aqui, do painel de MDP é uma das melhores que tem. Então assim, estou falando isso por quê? Porque muitas vezes quando você vai estar passando isso para o cliente, né, o cliente pode achar, né, porque assim, existe muitas informações, então cada um fala uma coisa. E aí, como o MDF realmente é o material mais usado nas marcenarias, já nas fábricas de móveis, né, nas grandes fábricas, o MDP já é mais usado, tá? Até porque nas fábricas de móveis, né, são muitos móveis realmente retos, né, móveis padronizados. Já em marcenaria existe muito ainda móveis bem personalizados, então curvados, com alguns rebaixos, com alguns ajustes, enfim. E não está tão popular ainda nas marcenarias, né, o MDP, embora já está sendo bastante aí aderido aí pelos marceneiros também usar o MDP. Então assim, só é importante ressaltar isso aí. Explique você, arquiteto, quando está fazendo lá o seu projeto, né, e for especificar no armário, por exemplo, as portas faz com MDP, né, e aí você vai especificar o padrão tal, prateleiras ou laterais largas com MDF, enfim. Mas antes disso, deixar bem claro aí para o seu cliente, explicar para o seu cliente o que é o MDP e o que é o MDF, para não ficar achando que você vai estar usando ali um material de uma qualidade melhor e outro não. E sendo que os dois materiais são de ótima qualidade, ele só tem
características diferentes aí e funções também. E que se você conseguir agregar isso aí no mesmo armário, no mesmo projeto de uma forma inteligente, vai ficar perfeito o projeto. E quanto aos padrões do MDP, existe vários também, tá? Não pense que o MDP só tem chapas brancas, tá? Ou cruas, né? O MDP tem chapa cru, né? Tem o branco, mas existe várias outras. Eu poderia citar aqui de um catálogo de um fabricante, eu não quero ficar falando o nome de fabricante aqui, mas assim, em apenas um catálogo aí, você encontra entre mais ou menos 7 padrões unicolores e talvez aí mais ou menos uns 7 padrões também amadeirados, né? E ainda tem, dependendo do fabricante, uma linha grande de padrões, né? E o que é quando eu falo padrão? Porque assim, existe o acabamento e existe o padrão, né? E o que é o padrão, né? Por exemplo, o TX é normal, né? Que é um painel de textura simples, é o que é o comum, né? É o TX. Mas existe o micro, né? Que já é uma textura diferente. Existe o designer, né? E que normalmente umas texturas mais arrojadas aí, uns negócios mais bacana. Tem a linha rústica, né? O que é a linha rústica? É a linha amadeirada, normalmente com o padrão amadeirado, que você vê lá os veios da madeira e ela tem textura mesmo, entendeu? Com profundidade, né? Se você passar a mão, você vai ver ali os veios, né? Você vai estar passando a mão ali, vai estar sentindo. Esse é o rústico, existe o padrão amadeirado também, já que é liso, né? Que não tem essa textura. Ele é liso e é um padrão amadeirado, mas é liso. E tem esse amadeirado rústico que você sente ali, como se realmente fosse uma madeira maciça ali, uma madeira natural. Existe a linha mate. A linha mate, ela é liso, mas totalmente fosco. Ela não tem textura nenhuma, mas é totalmente fosco, que é muito bacana. Dependendo da cor, fica muito bonito. É um padrão que eu gosto muito, particularmente, é a linha mate, né? E existe a linha mate também de MDF, tá? Não é só de MDP não, tá? Inclusive de laminado da Formica também existe, tá? Falando ainda sobre padrões, né? Por exemplo, vamos falar do tamanho da chapa. O MDP, o padrão de tamanho dele normalmente é o mesmo tamanho da chapa de MDF, 185, 184 por 275. Que é um tamanho assim realmente muito bom, porque dependendo do que é o móvel, né, dependendo do que é para ser feito, você consegue fazer sem ter emenda nenhuma, né? Dependendo do tamanho do tampo, aí você consegue fazer sem ter emenda nenhuma. E as espessuras, vem com umas espessuras muito boas, que normalmente é 12 milímetros, 15, 18 e 25. Normalmente esses são os padrões de espessuras do MDP. E tem mais uma outra textura ainda, que é poro, né? Que é uma outra textura também muito bacana. Enfim, o MDP realmente é um material aí que enfim, muito bacana e que cada dia está ganhando mais mercado, mais presente aí nas marcenarias. Nas fábricas de móveis já realmente, eu acho que sei lá, 80% aí das fábricas de móveis hoje já trabalham com o MDP, mas as marcenarias ainda trabalham muito com o MDF. E olha que bacana, gente, o MDP também tem a linha Ultra, né, que é o MDP resistente à umidade. E essa linha de material, assim, tanto no MDP como no MDF,
é de uma qualidade assim muito, muito boa. Eu até sempre costumo falar que quando eu faço um móvel, né, e eu uso o MDP ou que seja o MDF Ultra, eu fico muito mais tranquilo, eu me sinto mais seguro, né, muito mais seguro. Imagine só, o MDP com essa tecnologia dele de absorção da água por ser partículas, então ele absorve a água, mas seca, consegue secar sem inchar a chapa, né? Imagine só esse MDP Ultra, como ele é bom, né? Como ele tem essa resistência muito maior à umidade. Agora, deixando bem claro, gente, resistência à umidade, tá? E isso tanto o MDP quanto o MDF. Agora sim, o MDF existe, né? O Super MDF, né? Que isso eu vou falar depois em um outro vídeo sobre essa chapa que realmente algo assim fora do comum, né? Esse Super MDF. Mas voltando para o MDP. Então assim, você pode tá fazendo um mobiliário de área úmida com MDP, porque de repente você pensou, mas o MDP não tem o Ultra, então assim, se eu quero fazer uma cozinha ou um banheiro ou um móvel de uma área de serviço, aí eu vou ter que fazer com MDF. Não, existe o MDP Ultra e você pode estar fazendo o seu mobiliário de cozinha ou que seja de banheiro ou área de serviço, você pode estar fazendo ele todo com MDP. Agora sim, importante ressaltar, o MDP ele não tem de 6 milímetros, tá? Então se o seu armário vai ter fundo e se isso não se você não tiver nenhum problema com isso, você pode estar botando também o fundo de 12 ou de 15 milímetros, né? Agora, se você achar e por algum motivo isso te incomodar, né? De repente, devido o armário ser um armário aéreo e você botar um fundo de 15, o armário vai ficar muito pesado, aí você pode usar o fundo, você usa o MDF, né? Porque o MDF tem de 6 milímetros Ultra, e aí você usa para não sair do padrão ali, você continuar usando o material Ultra, você usa pode usar um fundo de MDF, né, de 6 milímetros. Agora, dependendo do que for, se for armários que vai no chão, ou se você acha que pode estar a parede, uma parede resistente que você pode estar fazendo aí uma boa fixação, não tem nenhum problema você fazer também com um fundo de 12 ou de 15 milímetros, tá? E lembrando também que é muito importante que mesmo sendo um material ultra, né, resistente à umidade, você fitar as 4 bordas, né? É importantíssimo isso, né? Não é porque não aparece que ou fica para a parede ou fica para o chão que você não vai colocar a fita de bordo. E quando você coloca a borda, né? A gente acaba sempre falando fita de borda, fita de borda, né? E assim, dá uma resistência muito maior, uma diferença enorme de quando você deixa um topo né, sem a fita e depois que você coloca. E assim, além do problema da umidade, né, não é nem que fique bem claro, não é questão de estética não, é de segurança mesmo, é para o móvel ficar mais resistente, tanto a parte que encosta na parede quanto a parte que vai para o chão, dependendo se for um armário de cozinha e tiver o sócolo, por exemplo, né? Então ele vai estar apoiado ali. Então, mais importante ainda que tenha essa fita nessa parte de baixo, tá? E a fita, ela protege não só da umidade, ela protege também de estar quebrando os cantinhos, tá? Porque quando a gente corta a chapa e ainda não foi aplicado a fita, qualquer esbarrão, qualquer onde você encosta ali, dependendo, ela vai estar arrancando ali, né, vai estar trincando, quebrando ali as quininhas. Então, e quando você bota a fita de bordo, você acaba totalmente com esse problema. Então, muito importante fitar, né, os 4
lados da peça. Com isso, você vai estar ainda mais protegendo seus armários de umidade e automaticamente aí de mofo ou de qualquer outra coisa. Então é isso, gente. O MDF, o MDP, existe o Ultra e assim é perfeito aí também para você estar fazendo os seus armários em área úmida. E como você pode estar fazendo a limpeza dos seus móveis que forem construídos com MDP? O MDP, assim como o MDF, né, ou um laminado, são materiais de texturas bem resistentes, né? Inclusive na marcenaria, quando a gente acaba de construir para limpar a cola, essas coisas, a gente usa produtos como thinner, por exemplo, água raiz, querosene, para estar fazendo essa limpeza. Agora, assim, não é aconselhável você fazer isso em casa, fazer essa limpeza com esse tipo de produto. A gente faz isso na marcenaria, mas é porque a gente, enfim, está acostumado como fazer e tira aquele produto rápido, porque se você começa a limpar muito com um produto desse, e se você deixar ele por muito tempo na peça, você vai acabar danificando, manchando os seus armários. Então, assim, o que é melhor para limpeza? Se não tiver muito sujo, né, ou simplesmente um pano úmido, né, se for só poeira. E se você tiver uma sujeira maior de poeira com gordura, você pode estar passando, você pode colocar aí de preferência num borrifador daquele, um pouco de água com sabão neutro ou detergente, tá pulverizando lá e tá passando um pano, né, uma flanela, não passar aquelas esponja que tem abrasivo, né, tem que ter muito cuidado com isso, porque tem umas espuma umas esponjas, né, que vende, que por um lado ela não fofinha, né, mas por outro tem abrasivo. E aí, para você também não confundir, de repente passar o lado que tem abrasivo na peça, né, e evitar esses outros produtos que automaticamente são abrasivos também. Então, assim, limpeza, água, sabão neutro ou sabão de coco ou algum outro produto que seja destinado aí para limpeza, né, que seja específico para limpeza de móveis com esse sistema de textura que é um laminado, né, que eles chamam de BP, né, assim como o MDF ou o MDP. Eu acabo confundindo, às vezes confundindo aqui quando fala MDP e MDF, que é tanta sigla como eu tinha falado antes, e tem até um caso engraçado que eu participo de um programa na Rádio Bandeirantes e também falo de temas lá relacionados à marcenaria, né? E um outro dia desses eu levei o tema que foi OSB, e depois eu vou fazer um vídeo aqui também falando bem mais profundo aí sobre, enfim, com bastante informação sobre o OSB. E quando eu cheguei com o tema lá na rádio, a locutora até brincou e falou: OSB, já sei, Orquestra Sinfônica Brasileira. Então, não é nada disso, né? Mas eu vou fazer um vídeo aqui falando, explicando sobre o OSB. E assim, o OSB já é totalmente diferente a limpeza dele, né? Ele não é um painel de textura, assim como o MDP e o MDF. Mas é isso, gente. Se você chegou até aqui, deixa o seu gostei, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, tá? Não sei aí qual que é a rede social que você mais gosta, mas assim, a gente tá com o Arquitetando Marcenaria, tanto no YouTube, no Instagram e no Facebook. Então segue lá nossas páginas, segue o Instagram, segue o Facebook, se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha, compartilha aí com seu amigo arquiteto, com seu amigo marceneiro e com o seu amigo que está pensando em construir, em fazer móveis de marcenaria.
De repente esse vídeo ajuda muito ele aí a decidir com qual material ele faz e se ele tinha alguma dúvida sobre o MDP. E se eu não deixei bem claro aqui, gente, se você ainda tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários sua dúvida que eu vou responder com o maior prazer. Beleza? Até o próximo vídeo aí. Tchau!